Jovem Pan contra a dengue. O Centro de Operações Emergenciais confirmou que o estado de São Paulo atingiu a marca de 300 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Isso foi ontem. E para falar mais sobre esse cenário preocupante, não só em São Paulo, como em todo o Brasil, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã a médica infectologista do Hospital Sírio-Libanês, a Miriam Dalben. Doutora, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom, agora estamos aqui no estado de São Paulo, sob decreto de emergência sanitária, assim como o Distrito Federal, assim como a cidade do Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil também. Isso significa mais recursos, dentre outras medidas, para ajudar no combate à doença. Nós mostramos agora há pouco, doutora, que com a nossa repórter aqui em São Paulo, a Beatriz Manfredini, que a taxa de letalidade para a doença nesse ano está em 3%. Isso preocupa ainda mais ou não por estar menor do que foi no ano passado? Olha, sempre preocupa, né? O que a gente sabe é que quando a pessoa tem a dengue pela segunda vez, ela já teve a dengue antes, a chance dela evoluir com dengue grave e da gente ter uma morte decorrente da dengue aumenta bastante, né? Pelos trabalhos aumenta em 7 vezes esse risco se a pessoa pega a dengue pela segunda vez. E a gente tem agora no Brasil uma situação em que a gente tem os 4 sorotipos circulando. E a gente tem muita gente que já teve dengue anteriormente, boa parte dessas pessoas nem sabe que tiveram dengue anteriormente. Então, é uma questão que preocupa, por esse motivo que a gente tem feito essas ações, né, a imprensa ajudando bastante, de orientar a população para prevenir que as pessoas peguem a dengue e de orientar a população também para que, em pegando a dengue, identifiquem precocemente os sinais de alerta para procurar o serviço de saúde. Ô, doutora, bom dia, tudo bem? Tem pouquíssima gente indo tomar a vacina, né? A gente estava vendo os dados agora há pouquinho, 12%, 13% de público-alvo vacinado. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a vacina, falasse aos pais de crianças que têm entre 10 e 14 anos ou 10 e 11, quais são os efeitos colaterais, por que é bom tomar a vacina, o que pode acontecer de ruim, se é que pode ter algo de ruim nisso. Olha, a vacina, ela comprovadamente, né, protege contra as formas graves da dengue, né, principalmente contra 2 sorotipos aí, pelo menos 3 sorotipos, a gente tem evidências em relação a isso. A vacina, ela é segura. De efeitos colaterais que a gente tem da vacina, a pessoa pode desenvolver uma denguinha, que a gente fala, né, um pouquinho de dor de cabeça, dor no corpo, manchinhas na pele, é muito comum as crianças principalmente desenvolverem também. Aqui em casa as crianças estão todas já com a primeira dose. Agora, uma coisa que a gente tem que falar, né, que a gente precisa falar é que a vacina, essa vacina que a gente está dando, ela consiste em 2 doses. Uma dose, 3 meses depois você toma a segunda dose. E a proteção que foi comprovada pelos artigos, né, pelos trabalhos científicos, ela vem mesmo a partir da segunda dose. Então, é muito importante tomar a vacina. Ela é uma medida de contenção da dengue super importante, uma medida de saúde pública, mas ela sozinha não vai ajudar nesse momento, porque quando essas crianças tomarem a segunda dose, muito provavelmente a gente já vai ter passado desse pico no aumento, desse pico no número de casos de dengue que a gente está prevendo aí que seja mais ou menos em abril. Então, os pais precisam levar suas crianças para elas ficarem protegidas o quanto antes, mas precisam também estarem atentos às outras medidas que evitam que a gente seja picado e corra o risco de pegar dengue. Agora, doutora, eu tenho ouvido algumas preocupações vindas de pais de que nós estamos com um cenário muito preocupante da doença, são mais de 1.200.000 casos prováveis já notificados, especialistas alertam para um alto índice de subnotificação da doença. Tem muita gente com sintoma, claro que são várias as doenças que estão circulando, vários os vírus que estão circulando, mas há uma preocupação desses pais de quando levar os filhos, caso surja uma dor de cabeça, uma febre, algum sintoma que possa ser de dengue. Qual é a orientação nesse caso? Esperar? Pode levar em qualquer situação para essas crianças tomarem a vacina? O que você diz para a gente? Olha, eu acho que assim, teve sintomas que podem ser sintomas de dengue, né, ou de Covid, eventualmente, influenza que estão circulando aí. Então, teve dor de cabeça, dor no corpo, febre. O ideal é levar o filho, né, o adulto, para ser avaliado por um profissional da área da saúde, né? Nesse momento é muito importante que se faça a suspeita de dengue, mesmo que não se confirme a dengue. É importante a gente frisar
que esses testes que a gente faz, o teste rápido que a gente faz de dengue, ele pode ter pelo menos 30% de falso negativo. Então, a gente não descarta o caso se o teste vem negativo. E é muito importante levar nesse início dos sintomas para que o paciente seja orientado em relação às medidas que vão ajudar ele a evitar de evoluir com uma forma grave da dengue, que basicamente se trata de hidratação numa quantidade de água e de soro de reidratação oral que é bem grande, assim, né? Para o adulto 60 ml por quilo, para a criança 100 ml por quilo, e também para que evite, por exemplo, corticoides, anti-inflamatórios, que são medicações que a gente às vezes dá no caso de febre, mas que podem aumentar o risco de evoluir para a dengue hemorrágica. Uma vez que a pessoa teve essa avaliação inicial e ela está conseguindo se hidratar, se ela não tem comorbidades, né, não tem nada, uma hipertensão, um diabetes, nada que a classifique como que a gente fala de grupo B e C, que vai precisar de um acompanhamento praticamente diário do profissional da área da saúde, coletando exames de sangue. Então, se é uma criança saudável, um adulto jovem saudável, a pessoa tem que ficar atenta nos sinais de alerta, que são dor abdominal, vômitos persistentes que não deixam a pessoa atingir aquela meta de hidratação, sensação de desmaio, notar algum sangramento pelo corpo, ficar confusa, não falar coisa com coisa, muita irritabilidade em crianças é um sinal de alerta também. E a gente sempre orienta, isso está no protocolo do Ministério, isso é importante, a fase crítica da dengue, que é a fase na qual a pessoa pode evoluir com o choque do dengue e a dengue grave, acontece nas 48 horas após a melhora da febre. E aí é que está o desafio, porque às vezes o paciente acha que está melhorando, porque a febre está indo embora, e é justamente nesse momento, nessas 48 horas, que o paciente pode evoluir com a dengue grave. Então, nesse momento que a febre começa a melhorar, é importante também ir ao serviço de saúde de novo para ser avaliado pelo profissional da área da saúde e muito provavelmente vai ser indicada a coleta de um exame de sangue. Só para ficar mais claro, doutor, então, diante de sintomas, primeiro testar, não vacinar sem saber realmente se está ou não com dengue. Na verdade, a pessoa ela pode vacinar. Sim. E a gente espera, a gente tem, como o período de incubação da dengue ele vai de até 14 dias, a pessoa não está manifestando, mas a dengue já está incubando no corpo, isso já é esperado que várias crianças possam se vacinar, incubando a dengue ou começando a ter sintomas. Isso não tem problema, não aumenta nem o risco da dengue evoluir de forma grave, nem o risco de ter efeitos colaterais pela vacina. Maravilha, então os pais podem ficar tranquilos e levar os filhos para vacinar. Falamos com a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, a Miriam Dalben. Muito obrigada pela participação, doutora. Bem-vinda sempre, bom dia. Tchau, obrigada. Tchau.